Lembro que a primeira vez na minha vida que eu senti necessidade de ganhar dinheiro, antes desse momento eu nunca pensei em ganhar dinheiro. O que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. Que coisa. Essa era a minha primeira meta. Coisa louca. Era a minha primeira meta. E isso me impulsionou de um jeito, cara. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava 2 horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar? E não é 2 horas de ônibus qualquer, não. É ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando na tua bunda. Você entendeu? Cara, 2 horas tensas. 2 horas tensas, cara. Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga, você tinha... Cara, era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Cada viagem. A gente chamava de viagem. Por 2 horas. Entendeu? E quando não era de ônibus, era de trem. Aí eu tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço, andando, até a estação de trem de Senador Camará, para pegar o trem que vinha de Santa Cruz, lotado, até a Central do Brasil. Então, assim, a exclusão geográfica que eu chamo, né? É o cara que mora a 2 horas do trabalho. Então, por exemplo, eu chegava lá 8 horas da manhã para a minha primeira reunião. Eu tinha um amigo chamado Antônio, que morava no Leblon, que o pai dele trabalhava em Botafogo. Ele pegava uma carona de carro com o pai dele até Botafogo. No Botafogo entrava no metrô, 5 minutos no ar-condicionado, estava lá. Ele acordava às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, suquinho de laranja, bonitinho, sentado na casa dele. Quando dava 8 horas da manhã, ele estava perfumadinho, chegava e sentava, olhava para mim e falava: bom dia, Flávio. A gente participava da mesma reunião. Eu tinha chegado em casa meia-noite, tá? Acordava às 5 horas da manhã, escuro ainda, saía meio que tonto, engolia ali qualquer coisa rápida, porque 5h45 eu saía da minha casa, ainda escuro no inverno, no Rio de Janeiro. Caminhava até o ponto do ônibus para pegar um ônibus às 6 horas da manhã. Entrava no ônibus lotado, você chegava todo amassado, suado. Imagina no Rio de Janeiro, calor já de manhã, 30 graus às 6 horas da manhã, 35 graus às 7h40 da manhã. Você já ali suado, com um malandro suado do teu lado. E aí você olhando pro relógio, indo correndo para chegar lá, sentava 8 horas da manhã, já todo amassado. Aí virava pro lado: bom dia, Antônio. Então, o que acontece? Tava lá o Antônio e o Flávio. Cara, a gente não partia do mesmo lugar. E aí, como é que era, por exemplo, ele que tava bonitão, combinando, gravatinha, combinando. Eu tinha uma gravata, 2 camisas, uma branca e uma rosa. Eu intercalava para não repetir roupa de forma alguma. Uma branca, uma rosa, uma branca, uma rosa. Uma única calça e um sapato. Sendo que no pé direito tinha um furo. E era um sapato meio... Sabe aquele sapato que tem negócio de ar? E aí, então, tinha um furo. Então, eu andava assim... Plac, Fazia um... Plac, empurrava o ar para fora do sapato. Empurrava o ar para fora do sapato. Então, essa é a minha realidade. Então, eu tinha que tirar essa diferença. Eu queria casar, queria ser independente. Eu lembro que a primeira vez na minha vida que eu senti necessidade de ganhar dinheiro, antes desse momento eu nunca pensei em ganhar dinheiro. Eu era de uma família de classe média baixa, morava na periferia do Rio de Janeiro, no bairro Jabur, ali perto de Santíssimo, Bangu, Favela do Sapo, Rebu, Marco 7, Coreia. Realmente assim, a Favela do Sapo eu posso não conhecer, mas não me parece um ambiente... Não te pareceu simpático? Não me pareceu simpático para montar aí uma mansão. Não tem como. Mas o que acontece? Dentro desse cenário, apesar de ser uma pessoa de classe média baixa, eu fui um adolescente que tinha mãe, tinha pai, tinha apoio familiar, não tinha grandes aspirações. Então não precisava de dinheiro. A primeira vez que eu lembro, que eu pensei, cara, eu preciso de dinheiro, foi quando eu me apaixonei por uma mulher. Pra comprar o quê? E eu tinha 18. Cara, pra comprar um sorvete, pra ir no cinema, pra sair, pra passear. Eu não ia ficar pedindo dinheiro do meu pai, tinha recém sido expulso da escola, não é? Eu tinha esse hábito de ser expulso da escola. Aí eu era um cara muito comportado, muito disciplinado. Disciplinado demais pra escola, eles falaram: você não é daqui. Enfim, né? Vaza. E eu fui de escola militar, né? Fui do colégio naval, uma baita escola, mas não dava pra aquilo mesmo. Então eu tava meio sem moral em casa, você imagina? Eu pedi dinheiro pro meu pai pra namorar, classe média abaixo. Então ali foi a primeira vez que eu pensei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Eu tinha 18, ela tinha 15, não dava bela nessa época. E aí o que acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão, cara, preciso ganhar dinheiro. Aí comecei a vender relógio, pedi um relógio, vendi. Aí peguei o dinheiro, comprei outro relógio, aí comecei a vender relógio. Assim, formalmente pros meus amigos, pros vizinhos, para amigos da escola. E aí comecei a ter dinheiro.
Não um dinheirão, né? Mas comecei a ter alguma grana. Acho que eu ganhava 100% de 100%? margem. Comprava por um preço, vendia pelo dobro. Pelo 100%. Okay. Informal, né? Inclusive é o seguinte, minha venda de relógio prosperou, cara. Comecei minha carreira internacional já aí. Fui para o Paraguai comprar algumas peças. Mas aí, enfim, minha carreira internacional não prosperou muito, porque eu queria fazer ciência da computação. E aí fiz vestibular aqui para a Unicamp, aqui em São Paulo, em Campinas. E fiz também para o Rio, ciência da computação. Era rebelde, mas era inteligente, passava nas provas. Aí eu sentia a necessidade de ganhar dinheiro. Uhum. Dessa necessidade minha de ganhar dinheiro, eu atendi um anúncio de emprego. Como minha faculdade ia começar em agosto, eu estava ali mais ou menos no mês de janeiro, eu peguei, cara, eu nunca participei de uma entrevista de emprego, não sei como é que é isso. Eu vi no jornal, tinha lá, naquela época era no jornal. Uhum. Classificados, hoje, classificados, hoje é na internet. Então eu falei, cara, deixa eu lá ver como é que é essa história. Eu vou começar a faculdade em agosto, eu tinha 19 anos. Minha escolha foi para fazer a faculdade de manhã, ou seja, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar, porque quem quer trabalhar estuda à noite. A minha faculdade era de manhã, em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. O que eu fiz? Bom, deixa eu arrumar um emprego aqui, só para ver, só para ter uma experiência, um bico. Aí cheguei lá, cheguei lá na porta da empresa, tinha uma fila rodando o quarteirão. Cheguei lá 8 da manhã, fui atendido meio-dia. Aí a pessoa me colocou, olha, por que você quer ser um executivo? Eu falei para ela assim, olha, sinceramente eu nunca pensei em ser executivo não. Na verdade, minha faculdade começa em agosto, eu queria vir aqui só para ter uma experiência, ver como é que é e tal. Tá bom. Aí passou pro outro. Eu acho que ela se enganou. Tinha um cara do meu lado, tem uma baita de uma resposta, entendeu? Ela mandou o cara embora e eu fiquei. Bom, conclusão, cara, ali era um treinamento de vendas. E eu comecei a vender curso de inglês. Era um curso de inglês no centro do Rio e eu comecei a vender curso de inglês. E nessa de vender curso de inglês, eu adorei vender. Falei, cara, isso é mais fácil que vender relógio. Eu não sabia falar inglês nessa ocasião, mas eu só vendi o curso. E eu trabalhava ali no aeroporto Santos Dumont, do telefone público, aquele orelhão que a gente chamava na época. E dali a gente começou esse ponto. Só que aconteceu o seguinte... Desculpa, você vendia do orelhão, é isso? Do telefone público. Porque naquela época, eu estou falando de uma época... Você pegou a época que uma linha telefônica custava $3.500, né? Era um bem que você declarava no imposto de renda. Né? Exatamente. Então as empresas não tinham telefone, cara. Você tinha um time de vendas de 10 pessoas, você não tinha 10 linhas telefônicas, um para cada vendedor. Vendedor ia para telefone público. Então eu trabalhava do orelhão de telefone público, de ficha telefônica. Não era nem cartãozinho, era ficha telefônica. Cartãozinho foi um grande avanço. A ficha telefônica você carregava no bolso, pesava no bolso. Sem contar que alguns orelhões a ficha entrava e não dava nada. Você perdia a ficha. Você perdia a ficha. Daí vem aquela expressão, caiu a ficha. Caiu a ficha, né? É isso. E aí o que acontece? Bom, aí eu trabalhei ali, nos 3 primeiros meses, já fui super bem. Vendi pra caramba, tive boa performance de venda, fui promovido. Então, quando chegou o dia de iniciar minha faculdade, eu pensei, cara, já estou ganhando mais do que quando eu me formar. E aí eu tranquei minha faculdade. E eu queria casar com a Luciana, estava apaixonado. O ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou para a próxima. Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. Você pegar, isso é uma pesquisa da consultoria Cato, que divulgou essa pesquisa. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então, essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta. Não é? Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol dos Estados Unidos. A ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava.
Do contrário, tu não consegue. Porque tem encheção de saco, tem traição, você tem puxada de tapete, você tem de tudo. Quando tu monta a tua própria empresa, tu tá menos suscetível a uma puxada de tapete. Menos, a não ser que seja por um sócio. Então tive alguns episódios desagradáveis com sócios minoritários em que a gente foi lá e resolveu.